Pode falar, não. O que eu acho legal mencionar isso, porque a gente já ouviu em alguns outros programas que começa quando você é criança, esses primeiros sinais da mediunidade, ou dessa sensibilidade que acaba sendo maior. E muitas vezes os pais não sabem, às vezes, nem como lidar. Sim. E a criança cria, às vezes, traumas, ou até entra aquilo tanto dentro dela que ela começa a sofrer. E não entende, porque é assustador, né? No sentido... assusta, né? Então, eu acho legal trazer essas histórias até para os pais saberem como lidar com as crianças que passam por isso, mas também para entender que é normal. A criança não tá... Não tá surtando, não é louca, né? Super normal. Eu tive alguns episódios na infância, na adolescência outros episódios, mas nada que fosse tão intenso quanto que ocorreu nesta época, quando eu estava me inserindo realmente na carreira. Eu compreendo que estava envolvida com abalo emocional em decorrência do sofrimento dos pacientes. Então, até hoje, eu me sinto bem envolvida com os meus pacientes e eu não quero deixar de ser assim, porque isso me motiva no meu trabalho. Mas, realmente, a coisa desenvolveu muito depois que eu iniciei o trabalho como fisioterapeuta. Foi assim mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção é que você se especializou na fisioterapia respiratória. Sim. Creio que no Covid, então... Na verdade, olha que incrível, eu me especializei em respiratória, mas a vida acabou me levando para esses atendimentos em domicílio na parte de neuro, muito. Então, meu carro-chefe até hoje são os atendimentos domiciliares, principalmente com os pacientes que estão acamados, os pacientes neurológicos. Então, vai entender como é que Deus nos coloca em determinadas situações. Eu queria atuar em hospitais, mas a vida me encaminhou lá para o bairro dos Pimentas, onde eu montei meu consultório e eu atuo com meu esposo, com as minhas filhas. Então, é uma vida meio diferente, onde a família trabalha unida e nós atendemos os pacientes de lá, muitos em domicílio. E é uma clínica? É um consultório. É um consultório onde eu atuo com meu esposo, fazendo fisioterapia, fazendo acupuntura. Então, nós temos essa proximidade com os pacientes. É aquela coisa gostosa, aconchegante, onde eles viram nossos amigos, onde nós conseguimos estreitar os laços. Então, eu digo que não é simplesmente promover saúde, mas é uma troca de experiências, é um desenvolvimento mútuo, é uma coisa gostosa de você lidar com o ser humano. É gratificante. Muito. Você promove saúde, mas recebendo coisas que, assim, não tem preço e nem forma de eu me expressar. Então, é muito gratificante. Que legal. Depois você vai deixar aqui para nós o endereço os contatos todos. Tem que os contatos. Eu acho que, principalmente... para a questão da acupuntura hoje, que cresceu muito. Cada vez mais a gente hoje, até os convênios hoje estão aceitando, né? Sim. A acupuntura, que eu acho sensacional, e como ela é eficiente para dor, né? Sim. Quantas pessoas eu já ouvi dizer que estavam com dores e a acupuntura foi formidável, eficiente. Porque, na verdade, nós começamos na físio e aí nós percebemos que, de repente, você não consegue mais... Você chega num ponto que você não consegue progredir com o seu paciente. A acupuntura permite que você consiga abranger mais o número de patologias, de casos, e você consegue fornecer para o seu paciente uma qualidade de vida que, de repente, só com os recursos da físio, você já não conseguia. Entendi. Sem contar que a parte muito legal da acupuntura é que a gente consegue tratar também os transtornos emocionais, que aumentaram muito nos últimos tempos. Né? Síndrome do pânico, crises de ansiedade, que vieram assim em larga escala. Então, nós pegamos estes pacientes em estados deploráveis, muitas vezes, sabe? Que não conseguem trabalhar, a rotina de vida é terrível. Desconstrói a rotina da pessoa. Desconecta a pessoa do mundo mesmo, da sociedade. Então, precisa de tratamento psiquiátrico, precisa de psicólogo, medicações, mas a acupuntura vem reorganizando a parte emocional e psíquica, que é muito bacana. Então, imagino. Tudo junto permite que esse paciente ele retorne para a sua vida e ele se reconstrua com segurança. Então, é muito legal o tratamento quando ele começa a ter efeito. Você vê aquela pessoa voltar a ser o que ela realmente é. Porque quando você pega o paciente desestruturado,
parece que está em frangalhos. Você já não sabe, perde a identidade. Então, o tratamento faz com que essa pessoa vá voltando a ser o que é realmente. E é muito legal isso daí. Tá.